Minutos, estamos de volta com notícias da 106. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Dr. Manuel Tomás. Ele é generalista, né? Vai conversar conosco a partir de um assunto muito interessante aqui. Ele vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Hélio. Boa tarde aos ouvintes e aos que nos acompanham através das redes sociais da Rádio Jeremoabo FM. Um abraço querido também a Antônio Manuel. Gostaria de agradecer inclusive a ele e a vocês por abrirem espaço para que temas importantes sejam debatidos e levados ao conhecimento popular. Me chamo Manuel Tomás, sou médico generalista, atualmente dedico boa parte da minha carga horária à atenção primária aqui do município, componho a equipe de saúde do bairro Senhor do Bonfim, conhecido como Romão. Inclusive, um abraço grande aos meus companheiros e companheiras de trabalho e também aos meus pacientes. Muito bem, doutor. Doutor, com a recente publicação da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, agora de 2025, várias atualizações importantes foram introduzidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Sociedade Brasileira de Hipertensão. É sobre esse tema que a gente vai falar aí, as principais mudanças que geraram essas perguntas que a gente vai começar a partir de agora. Então, qual é a nova classificação para pressão 12/8? Pronto. A nova diretriz, publicada recentemente, há menos de um mês, gerou muito debate, muita apreensão, inclusive, entre a população, entre as pessoas. Primeiramente, antes de iniciarmos sobre a classificação, é importante entender o que é a hipertensão arterial sistêmica, que nada mais é do que uma condição caracterizada por níveis de pressão arterial elevados e sustentados. Por que é importante dar ênfase aos sustentados? Existem situações como estresse, angústia, medo, que levam a elevações pressóricas isoladas e que costumam se resolver após o evento com medicação ou não. Já aquele paciente que é realmente hipertenso, ele apresenta de forma contínua níveis elevados de pressão arterial. O diagnóstico de hipertensão arterial, ele se dá a partir de uma pressão de 140/90 em pelo menos duas medidas no consultório ou uma pressão de 140/90 confirmada por uma pressão de pelo menos 130/85 em mais de uma ocasião nos exames de MAPA ou MRPA, que são estratégias utilizadas pela equipe de saúde para avaliar a pressão arterial no ambiente domiciliar. Muitos podem estranhar quando eu falo 140/90, mas a gente fala 12/8, 13/8. Comum, né? Na linguagem popular. Exatamente. Por que 140/90? Na verdade, o 12/8, 13/8, 14/8, eles não são representações de um decimal, são representações de uma centena. Então, o 14 não faz referência ao 14, faz referência a uma pressão de 140, que é a pressão sistólica. Enquanto o 9 não faz referência à pressão de 9, faz referência a uma pressão diastólica de 90. 14/8, 12/8, 13/8 são uma forma utilizada para facilitar a compreensão do paciente e da população em geral. Então é importante primeiro trazer isso ao conhecimento do público, porque serão os números utilizados durante a discussão de hoje. A última publicação, a última diretriz brasileira, que existem diretrizes europeias também sobre hipertensão arterial, foi publicada há 5 anos, em 2020. E houve mudanças significativas da diretriz de 2020 para a diretriz de 2025 e que precisam ser realmente tratadas com muito carinho e cuidado. Primeiro, eu também gostaria de ressaltar que a discussão de hoje ela não tem como objetivo promover autodiagnóstico e nem automedicação. O acompanhamento profissional ele é indispensável e cada caso ele é particular. Quais foram as principais mudanças analisadas entre a diretriz de 2020 e a diretriz de 2025? A classificação, como o Adalberto bem trouxe, as metas terapêuticas, quem deve ou não deve ser tratado. Vamos lá. Qual era a classificação antiga? A diretriz de hipertensão brasileira de 2020, ela classificava os níveis pressóricos em pressão ótima, pressão normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Qual foi a grande mudança? Na diretriz atual, a pressão ótima foi excluída, manteve-se a pressão normal, assim como os valores de pressão de hipertensão estágio 1, 2 e 3, e
os valores de pré-hipertensão foram ampliados. Como assim foram ampliados? Antes, nós considerávamos um paciente com pré-hipertensão a partir de uma pressão sistólica, por exemplo, de 130. Atualmente, o paciente com a pressão de 120 por 80 é encaixado em pré-hipertenso, o que causou muita angústia, né? Muito medo em algumas pessoas. Nossa, até 2 meses minha pressão era considerada ótima e, de repente, eu sou tratado como pré-hipertenso. E muitos se perguntam também qual a lógica de encaixar um paciente com a pressão de 120 por 80 ou 12 por 8 em uma pré-hipertensão. Veja, a ampliação dos níveis de pressão arterial, que agora, como 120 por 80, que agora se encaixam em pré-hipertensão, eles definiram esses valores também como pré-hipertensos porque eles entenderam que, instalando um rastreio precoce desses pacientes, os encaixando como pré-hipertensos e promovendo esse rastreio precoce, você identificava pacientes com riscos de desenvolver hipertensão propriamente dita. Então, agora o paciente com uma pressão de 120 por 80 sendo classificado como pré-hipertenso, nós conseguimos instalar medidas de mudança de estilo de vida e esse paciente ele começa a apresentar menos riscos de desenvolver a hipertensão arterial propriamente dita. Então, para muitos pode não fazer sentido, mas na verdade é só uma forma de promover um rastreio precoce naqueles indivíduos que estão sob risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, que, como muitos sabem, é uma patologia extremamente prevalente e incidente no Brasil e no mundo, ou seja, existem muitos casos e muitos casos estão surgindo a cada ano. E aí nós conseguimos reduzir as chances do paciente desenvolver a hipertensão arterial propriamente dita. Por isso que, para muitas pessoas, o que assusta, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia, que também atua muito nesses casos, faz muito sentido o encaixe de pacientes com a pressão de 120 por 80, com frequência, serem encaixados em pacientes pré-hipertenso. Um paciente pré-hipertenso, ele já está propício a ser medicado ou ele vai arrefecer essa situação fazendo determinados procedimentos? Exatamente. O que é que acontece? A partir do momento em que o paciente ele é definido, ele é encaixado na categoria de pré-hipertensão, não necessariamente ele deve ser medicado. Mas medidas de mudança de estilo de vida devem ser, sim, iniciadas. O que é que acontece? Nós dividimos os pacientes pré-hipertensos em pré-hipertensos de baixo risco cardiovascular e pré-hipertensos de alto risco cardiovascular. Qual é a diferença? O paciente de pré-hipertenso de baixo risco cardiovascular é, por exemplo, aquele paciente com a pressão de 120 por 80 que nunca infartou, nunca teve um AVC, nunca teve uma doença renal. Esse é o paciente de baixo risco cardiovascular. A única coisa que chama atenção é realmente a pressão dele. Já o paciente pré-hipertenso de baixo risco de alto risco cardiovascular, me perdoem, é aquele paciente que tem a pressão alterada, mas já tem um histórico de infarto, já tem um histórico de AVC. Esse paciente, quais são as recomendações? O paciente pré-hipertenso de baixo risco cardiovascular, a diretriz recomenda que sejam iniciadas mudanças de estilo de vida. Quais são as mudanças de estilo de vida? Redução do consumo de álcool, abolir o tabagismo, reduzir o consumo de sódio, né, sal de cozinha, praticar atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Hoje, o paciente que é considerado sedentário é aquele que não pratica pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Por isso que a gente sempre coloca esse limite de tempo para atividade física. Então, esse paciente de baixo risco cardiovascular, a recomendação é mudança de estilo de vida sem a necessidade de introdução de um medicamento. Já aquele paciente pré-hipertenso de alto risco cardiovascular, ou seja, que infartou, teve AVC ou qualquer outra doença relacionada, tem diabetes, por exemplo, será instalada uma mudança de estilo de vida por 3 meses. Então, ele reduz o tabagismo ou realmente exclui da vida, reduz o consumo de bebida alcoólica, reduz o consumo de sal, pratica atividade física. 3 meses após, retorna
Após a avaliação, se esse paciente não apresentou redução dos níveis pressóricos, nós iniciaremos a terapia realmente medicamentosa. Então, essa é a grande diferença hoje que a diretriz brasileira de hipertensão traz com relação aos pacientes pré-hipertensos. Não basta ser pré-hipertenso, é preciso entender se é um pré-hipertenso de baixo risco cardiovascular ou alto risco cardiovascular. Se for baixo risco cardiovascular, apenas a mudança de estilo de vida realmente vai ser necessário. Já o de alto risco cardiovascular, mudança de estilo de vida por 3 meses, reavaliação. Caso não haja mudanças, introdução da terapia medicamentosa. E quais são assim, as metas de tratamento para idosos? Pronto. Essa foi uma grande mudança também relacionada até a publicação de 2020. Por quê? Na publicação de 2020, na diretriz de 2020, eles falavam o seguinte: o paciente hipertenso ou pré-hipertenso que iniciou medicação ou iniciou mudança de estilo de vida, ele deve ter uma redução dos seus níveis pressóricos baseados na fragilidade e no risco cardiovascular. Então, nós tínhamos, por exemplo, diferentes metas terapêuticas para o idoso que era frágil, para o idoso que é rígido, para o paciente com baixo risco cardiovascular e para o paciente com alto risco cardiovascular. Na diretriz atual, todos os pacientes, independentemente do risco cardiovascular, independente de ser um idoso frágil, independente de ser um idoso rígido, devem apresentar uma meta terapêutica com a pressão menor que 130/80. Ou seja, é o idoso rígido. A meta terapêutica é uma pressão menor que 130/80. É um idoso frágil, menor que 130/80. Alto risco cardiovascular ou baixo risco cardiovascular, uma pressão arterial menor que 130/80 é a nova meta terapêutica. Claro que existem algumas exceções relacionadas à tolerância. Às vezes o paciente com a pressão menor que 130/80 pode apresentar uma hipotensão ortostática, apresentar tontura, episódio de desmaio. Então a gente começa a adaptar a pressão arterial com base na tolerância desses pacientes. Mas no geral, entendemos que a meta terapêutica dos pacientes passa a ser 130, realmente menor que 130/80. Como é que o tratamento com medicamentos deve ser iniciado para hipertensão em estágio 2, por exemplo? Pronto. Outra mudança que também ocorreu relacionada à diretriz de 2020. E aí eu sempre trago como era e como passa a ser. Na diretriz de 2020, nós iniciávamos o tratamento nas seguintes situações: hipertensão estágio 2 e hipertensão estágio 3 já iniciavam medicação associada à mudança de estilo de vida. Os pacientes pré-hipertensos de alto risco cardiovascular, e isso é semelhante à diretriz atual, caso não tivessem mudança dos níveis pressóricos após 3 meses de mudança de estilo de vida, nós também iniciávamos a terapia medicamentosa. Isso se manteve. O paciente hipertenso estágio 1, assim como o pré-hipertenso de alto risco cardiovascular, na diretriz de 2020, nós só iniciávamos a terapia medicamentosa, losartana, hidroclorotiazida, enfim, algumas medicações utilizadas, se esse paciente hipertenso do estágio 1, após 3 meses de tratamento não medicamentoso, não apresentasse redução dos seus níveis pressóricos. Então, por exemplo, o paciente que apresentou uma pressão de 140/90, classificada como hipertensão estágio 1, na diretriz de 2020, qual era a recomendação? Seu João, o senhor tem uma pressão de 140/90. Eu não iniciarei agora medicação. Vamos fazer o seguinte: 3 meses, vamos mudar o seu estilo de vida, mudar a alimentação, praticar atividade física. 3 meses o senhor retorna, a gente reavalia os seus níveis pressóricos. Melhoraram, a gente mantém dessa forma. Não melhoraram, eu iniciarei a terapia medicamentosa. Agora, na nova diretriz, o paciente hipertenso estágio 1, independentemente dele ter iniciado ou não mudança de estilo de vida, ele já vai iniciar com terapia medicamentosa associada à prática de atividade física, redução do tabagismo, redução do consumo de álcool. Ou seja, qual foi a grande mudança? Hipertensão estágio 1 de baixo risco cardiovascular, porque é importante ressaltar, o paciente hipertenso de baixo risco cardiovascular estágio 1, antes, terapia não medicamentosa por 3 meses. Não melhorou, terapia medicamentosa. Atualmente, independentemente, paciente sendo baixo risco cardiovascular ou alto risco cardiovascular estágio 1, nós já iniciamos a terapia medicamentosa. Então, foram algumas mudanças também que a gente notou com relação à diretriz de 2020. Já o pré-hipertenso de alto risco, a gente mantém da mesma forma. 3 meses de terapia não medicamentosa, melhorou, a gente mantém. Não melhorou, iniciamos também a terapia medicamentosa. Doutor, a gente observa aqui, nosso município, vamos tomar como base aqui o nosso município aqui que nós vivemos, muitos infartos. Muitas pessoas infartam, até relativamente pessoas jovens. Sim, sim.
O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral são doenças cardiovasculares intimamente ligadas a condições como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Alguns se perguntam, mas o paciente era tão jovem, não apresentava nenhuma doença e de repente infartou. Muitas vezes existem algumas condições genéticas que podem contribuir também para o paciente apresentar um infarto. Muitas pessoas acham que o infarto agudo do miocárdio é só aquele paciente que era obeso, era hipertenso, era diabético e de repente infartou. Mas na verdade existem mais de 5 tipos de infarto. Existe o infarto causado pela placa de ateroma, que é aquela placa de gordura que vai na artéria coronariana, né, que são as artérias do coração, e obstruem, né, o fluxo sanguíneo ele é inadequado e o paciente acaba sendo submetido a uma isquemia miocárdica e apresenta um infarto. Existe um infarto, por exemplo, desencadeado por uma dissecção. A artéria coronária dele de repente se rompe e o paciente ele acaba apresentando um infarto também. Existem pacientes que, por exemplo, eles apresentam infarto agudo do miocárdio por uma trombose coronariana. Por algum motivo, o paciente formou um trombo na artéria coronariana. Existem pacientes que, por estilo de vida, não necessariamente alimentar, mas, por exemplo, por uso de hormônios extracorpóreos, né? O uso por exemplo, da famosa bomba, o paciente que faz academia, faz mudança de estilo de vida, mas usa a famosa bomba, aumenta o seu risco cardiovascular também. Então, assim, é preciso entender que o paciente que infarta não é só o paciente hipertenso, não é só o paciente diabético. Nós estamos vendo realmente um aumento muito considerável. Lembrando que muitos tentam associar também o aumento do número de infartos a, por exemplo, a vacina da Covid. Não há dados científicos comprovados que relacionem o número do aumento de infartos à vacina do coronavírus. Isso gera também, isso aumenta, na verdade, a força do movimento anti-vacina, o que é extremamente perigoso. Nós tínhamos doenças até então erradicadas, como, por exemplo, o sarampo, que passaram a retornar justamente porque as pessoas não estão se vacinando. Então, entendam, infarto existe. É exclusivo da população idosa e população hipertensa ou diabética? Não. Qualquer paciente, inclusive crianças, podem apresentar infartos, porque condições genéticas, condições ambientais, condições patológicas cardiovasculares estão relacionadas e existem diversos tipos de infarto. Então, o paciente não infartou porque tomou uma vacina. O paciente não infarta porque só tem hipertensão. Existem várias causas que podem estar relacionadas a essa condição do paciente. Muito bem, doutor. Então, o paciente ele tem uma idade certa para ele já começar a acompanhar essa situação, para evitar que ele chegue a estágio 1, estágio 2, que ele já possa acompanhar com antecedência, né? O que é que o senhor recomenda? Pronto. Normalmente a gente já começa a aferição das medidas pressóricas a partir do paciente da maior idade. Lembrando que existe uma classificação conhecida como hipertensão secundária. O que seria uma hipertensão secundária? Outro fator que a gente precisa esclarecer aqui. O paciente que ele se torna hipertenso, não necessariamente ele se torna hipertenso porque se alimentou mal, porque não praticou atividade física ou porque consumiu muito sal. Existe o que a gente chama de hipertensão secundária, que é aquela hipertensão causada por doenças subjacentes. Alguns pacientes com alguns tumores, né, pacientes com alteração do cortisol, nas supraadrenais, enfim. São doenças que podem causar hipertensão arterial, principalmente em pacientes jovens. Por isso que, por exemplo, um paciente com 18 anos de idade recebe o diagnóstico de hipertensão. É comum um paciente com 18 anos de idade receber o diagnóstico de hipertensão? Não. Então, esse paciente com 18 anos de idade ele deve ser investigado para a possibilidade de hipertensão secundária, porque existem condições que não estão relacionadas a estilo de vida que podem desencadear essa hipertensão, inclusive algumas com uma certa taxa de mortalidade, por isso que o rastreio precoce em pacientes, né, a partir de 18 anos ele é extremamente importante, porque identificou a pressão arterial em um paciente jovem, e uma pressão arterial refratária à medicação, é uma pressão arterial que o paciente não tem nenhuma justificativa plausível relacionada a comportamento, deve ser investigada uma hipertensão secundária para melhor manejo desse caso. Então, existe a hipertensão primária, que é causada pelo consumo excessivo de sal, falta de atividade física, alimentação irregular, e as hipertensões secundárias que são relacionadas a doenças subjacentes. Muito bom. Doutor, quando se fala a gente acompanha muito aí nas redes sociais, né, vários portais, e os internautas participando e dando a sua opinião com relação às novas diretrizes.
E aí, quando se fala do uso de medicamento, fala-se de dedo da indústria farmacêutica. Né? Como é que o senhor, como médico, como é que o senhor vê essas novas diretrizes, né? E essa opinião popular, eu não vou me preocupar que 12 por 8 é uma pressão normal e isso aí é coisa da indústria farmacêutica que quer vender remédio. Sim. Essa é uma opinião que tem se tornado bastante comum, inclusive quando a nova diretriz colocou pacientes com pressão de 120 por 80 classificados como pré-hipertensos, muitas pessoas estão utilizando a justificativa de que isso é uma tratativa da indústria farmacêutica para vender mais remédios. Afinal, se eu sou pré-hipertenso com a pressão de 12 por 8, daqui a pouco eu vou começar a precisar de remédio e quem ganha com isso é a indústria farmacêutica. Mas, na verdade, isso é uma falácia. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Veja, como comentamos no início, a justificativa para que um paciente com a pressão de 120 por 80 ele seja encaixado em um quadro de pré-hipertensão não é para vender mais remédio, é justamente para prevenir que ele desenvolva a hipertensão arterial. Afinal de contas, o paciente pré-hipertenso, principalmente aquele de baixo risco cardiovascular e o alto risco cardiovascular que respondeu à terapia não medicamentosa, ele não vai precisar de tratamento. Então não tem justificativa não tem algo que justifique esse pensamento de que ampliamos os níveis de pressão arterial que se encaixam em pré-hipertensão para que a indústria farmacêutica ganhe mais com a venda de medicamentos. Afinal, a maior parte, 80%, 70% desses pacientes que são encaixados agora em pré-hipertensão nem vão precisar de terapia medicamentosa, apenas de mudança de estilo de vida. Então, a lógica de você ampliar os níveis pressóricos de 120, por exemplo, por 80, que agora é um pré-hipertenso, não é para vender mais remédio, é para evitar que esse paciente venha algum dia a desenvolver hipertensão arterial e aí sim necessite de medicação. E aí sim necessite de algum momento de algum tratamento mais intensivo, porque, por exemplo, não se cuidou e desenvolveu um infarto agudo no miocárdio. Então é preciso deixar bem claro, muitas questões não estão relacionadas à indústria farmacêutica. Doutor, o cara, por exemplo, ele chegou que a pressão arterial dele ultrapassou os limites, né? Por exemplo, 12 por 8, 14, né? 13 por 9, enfim. Né? Eu estou colocando aqui como amador, né? Os médicos têm uma outra, já foi dito aqui. Ele adquiriu, por exemplo, ele está hipertenso, ele não consegue mais regredir. Olha, na verdade, hoje a gente não necessariamente trata a hipertensão como uma doença curável, mas como uma doença controlável. Então, o paciente que normalmente recebe o diagnóstico de hipertensão, ele é hipertenso para o restante da vida. E esse paciente ele passa a receber controle da condição e não cura. Tanto é que o paciente, muitas vezes, claro, ele pode começar supondo, né, usa losartana, hidroclorotiazida, 5 medicações para hipertensão arterial. Mas ele controla muito bem os seus hábitos de vida, suas pressões começam a ser controladas e chega um momento que ele só começa a utilizar 3 medicações. Houve uma regressão da terapia medicamentosa. Cura da pressão, não. A gente controlou a doença. Até porque o paciente que, por exemplo, normalmente controla a sua pressão, deixa de tomar a medicação, com um tempo depois ele tende a retornar os seus níveis pressóricos para aqueles antes do início da terapia medicamentosa. Então, hoje a gente não trata necessariamente a hipertensão arterial e até mesmo a diabetes como doenças curáveis, e sim como doenças controláveis. E automedicação, doutor? Essa é terrível, né? Terrível. Veja, a escolha da terapia medicamentosa ela deve ser muito bem avaliada. Então, por exemplo, o paciente que tem um aparelho de pressão em casa, de repente ele começa a ver sua pressão de 140 por 80 e decide por conta própria iniciar a terapia medicamentosa dele. A escolha das medicações para pressão arterial, elas devem ser pacientemente escolhidas, porque cada medicação apresenta efeitos colaterais e cada medicação apresenta indicações e contraindicações para cada caso. Então, por exemplo, pacientes que são hipertensos, mas apresentam um ácido úrico elevado. Existem medicações antihipertensivas que não podem ser utilizadas nesse caso. Mas o paciente, por exemplo, que identificou a pressão alta e decidiu iniciar a terapia medicamentosa, ele escolheu justamente a medicação que não poderia ser utilizada no caso dele. Então, ao invés de ajudar, ele piorou a situação. Então, veja, a automedicação, não somente para a hipertensão arterial, mas para qualquer outra doença, é um risco à vida. E normalmente não traz resultados positivos. Por isso que é importante o acompanhamento profissional, a avaliação de cada caso, cada paciente é particular, e as escolhas elas devem ser feitas de forma correta
sem a necessidade do paciente iniciar a medicação por conta própria. Muitos colegas do senhor, a gente consegue acompanhar na internet, falando de determinados temas, praticamente consultando, né? Grava um áudio ou um vídeo, geralmente, né? Chega a consultar, indicar esse medicamento para aquilo, medicamento para esse tipo de coisa, sem estar acompanhando. Um risco também, igual. Sim, também é um risco. Veja, você gravar um vídeo na internet falando sobre o tema em si, o que é hipertensão, quais são os riscos da hipertensão, é diferente de você gravar um vídeo falando sobre hipertensão e você vai usar losartana. Você que está me ouvindo vai usar losartana e vai usar hidroclorotiazida. Veja, o público que está ouvindo, está a 2.000 km de distância, está a 3.000 km de distância. Qual o conhecimento que esse profissional que está gravando o vídeo tem daquele paciente? Quais são as doenças que aquele paciente que está ouvindo tem? Quais são os riscos que aquele paciente apresenta se usar essa medicação? Então, acaba sendo também uma prática de incentivo à automedicação. Porque o profissional que grava um vídeo e fala você vai usar losartana, você vai usar hidroclorotiazida sem um acompanhamento físico, presencial desse paciente, sem entender quais são as condições que esse paciente apresenta, acaba estimulando sim a automedicação e promove, ao invés de benefício, malefício a esse paciente. Muito bem, doutor. Acho que a gente teria aqui espaço para 3 dias, né, Luiz? O homem é bom, espetacular. Tá certo. Suspeito que já participou do nosso podcast, foi simplesmente, acho que não desmerecendo os outros, mas um dos melhores que a gente já teve, né? Obrigado. Só sei que a partir de segunda vai ter gente fazendo caminhada, que é uma beleza, né, Roberto? Aqui no estúdio então, hein? Aqui no estúdio tem. Mas eu agradeço. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Eu agradeço demais aqui, né? Como disse, né? É tema para a gente falar 3 dias aqui. Com certeza. Parabenizar o senhor pela desenvoltura e dizer que outras vezes nós estaremos aqui, mas ainda deixo espaço para qualquer outra coisa que a gente não ventilou aqui, que o senhor acha importante para o momento, né? Pronto. Primeiro agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade. Hipertensão arterial é realmente um tema que demanda um certo tempo para ser falado, porque as variáveis são enormes. Mas diante de uma população em que boa parte apresenta hipertensão arterial, boa parte apresenta diabetes mellitus, ter conhecimento sobre as novas mudanças das diretrizes é extremamente importante. Muitos podem achar só o profissional de saúde que deve ter conhecimento sobre o que a nova diretriz está trazendo. Mas, na verdade, a população ela precisa ter conhecimento sobre o que ela apresenta também. Até para procurar um médico, exatamente, né? Exatamente, até para poder procurar um médico. Porque um paciente, por exemplo, pode apresentar várias vezes pressão 13/8, 14/8. Alguns acham que é uma pressão normal. Então, a vida toda apresenta essa pressão, mas minha pressão é assim. Quantas pessoas a gente ouve? Doutor, a pressão dele no consultório deu 15/8. Mas o senhor nunca buscou acompanhamento profissional? Não, porque eu não sinto nada. Não, minha pressão sempre foi assim. Olha o risco. Então, trazer as mudanças de uma diretriz, trazer dados específicos também para a população, é uma ação importante para a educação em saúde desse povo. Nós conversamos muito bem sobre o conceito de educação em saúde no podcast. O que é educação em saúde? É você tornar o paciente ativo no processo de promoção de saúde. Então, a partir do momento em que em que identificamos uma pressão alterada no paciente e permitimos que ele altere o seu estilo de vida, ele está se tornando ativo no processo de promoção de saúde dele. Então, não sou eu que estou melhorando o quadro, é ele. O agente ativo no processo de promoção não é o médico, não é o enfermeiro, não é qualquer outro profissional, é o paciente. Até porque se o paciente também não contribuir, né, com as orientações, não se tornar adepto também a esses conselhos, nada vai adiantar. Então, é preciso realmente ler, ter conhecimento, né, ouvir sobre o caso. A diretriz está aberta para todos que quiserem ler também na internet. É só buscar a diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira. Está lá em PDF, são algumas páginas, mas vale a pena ler. Não é só o médico, não é só o profissional de saúde que deve ter conhecimento sobre a diretriz. A população também ela deve estar atenta, até porque muitos casos estão surgindo e a tendência é só realmente o aumento. E quando a gente aumenta a hipertensão, aumenta infarto, aumenta AVC, diversas outras doenças elas também acompanham. Tudo bem, doutor, agradeço. Obrigado. Conversamos então com o doutor Manuel Tomás, ele é do PSF do Senhor do Bonfim, para quem não sabe, ele é filho de Otávio, do Posto, e também de Das Dores, Maria das Dores. Um abraço, doutor, boa sorte. Muito obrigado a todos. 13 horas, intervalo comercial.